Hoje a aula é de abdômen agudo vascular ou isquêmico e eu, Isabela e a Nádia vamos apresentar. Eu vou pôr a aula aqui para vocês. E vocês me falam se tá ok. Estão vendo? Sim. Sim. Tá. Então, João, pode me silenciar já, e aí depois a Nádia pede para você me desilenciar. Beleza. Isa, coloca no modo tela cheia, por favor. Então, boa noite, pessoal. Vamos dar início, então, à apresentação. Pode passar, Isa, por favor. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos iniciais do abdômen agudo vascular e um pouco da anatomia também. Então, o abdômen agudo vascular é uma forma grave de urgência abdominal que vai ser gerada por uma insuficiência vascular intestinal, levando a um quadro isquêmico intestinal. E ele pode ser dividido em isquemia mesentérica, que seria a isquemia do intestino delgado, e a isquemia colônica, né, afetando a parte do cólon. A isquemia mesentérica, por sua vez, ela vai ser dividida em isquemia aguda, que também é chamada de infarto intestinal, e na isquemia crônica, na qual o principal sintoma relatado pelo paciente vai ser uma angina abdominal muito forte. Além disso, essa isquemia crônica, ela pode evoluir para uma isquemia aguda, e a isquemia colônica. Essas condições, elas vão possuir índices de mortalidade que variam entre 46% a 100%. Então, são situações graves que precisam do atendimento imediato. O paciente típico a apresentar esses quadros, geralmente são pacientes que apresentam cardiopatia grave, uma arteriopatia, tem alguma doença dispilidêmica, é um paciente diabético, portador de arritmia ou alguma valvulopatia, ou um paciente que sofreu fibrilação arterial. Arterial pode estar apresentando esses casos, esses quadros, no caso. E aí a gente tem uma figura que exemplifica, né, uma colectomia, então foi a retirada de uma parte do intestino devido a uma isquemia mesentérica. Pode prosseguir. Bom, em relação à anatomia vascular intestinal, então a irrigação sanguínea do tubo digestivo na porção intraabdominal, ela vai ser feita por meio de 3 grandes troncos arteriais, e esses 3 grandes troncos vão se originar a partir da aorta. A gente tem o tronco celíaco, que é o primeiro grande ramo, que vai sair da aorta logo abaixo do diafragma, a mesentérica superior, que vai estar no meio, e a artéria mesentérica inferior, que está logo abaixo. Daí pode passar mais um. Bom, cada um desses 3 grandes troncos também tem ramos, e esses ramos vão irrigar porções específicas do tubo gastrointestinal. Então, os ramos do tronco celíaco vão estar irrigando a porção inicial, o estômago, o duodeno, o fígado, o baço e o pâncreas. Já a artéria mesentérica superior, os ramos dela, ela vai ser o grande vaso que vai irrigar a maior parte do tubo digestivo. E ela vai estar irrigando a maior parte do delgado, do cólon ascendente e do cólon transverso. E vai sobrar para a artéria mesentérica inferior e seus ramos uma pequena porção do colo esquerdo, ali, aquela parte do cólon transverso, do cólon descendente, do colo sigmoide e a primeira porção superior do reto. Da porção superior do reto para baixo, a irrigação já vai ser feita pelas artérias retais, que vão ser artérias que são ramos da ilíaca interna. Pode passar mais um. Bom, entre esses 3 grandes troncos que eu citei, existem intercomunicações que vão diminuir ou proteger do risco de um processo intestinal isquêmico. Então, se a patologia for insidiosa, vai dar tempo dessas artérias intercomunicantes se desenvolverem e acabarem por suprir o leito vascular intestinal que está isquêmico naquele momento. Entre o tronco celíaco e a artéria mesentérica superior, a gente tem as arcadas pancreato-duodenais. Entre a artéria mesentérica superior e a artéria mesentérica inferior, a gente tem a formação dos colaterais, que são as artérias marginais, e a artéria de meandro, que também é chamada de arco de Riolan. Além disso, outras artérias que a gente tem são as artérias retas, que são ramos terminais. Então, essas artérias, elas não estabelecem nenhuma anastomose. Então, caso um paciente tenha uma doença que venha por acometer elas, ele tem uma grande chance de desenvolver uma isquemia
uma isquemia, porque eles não se comunicam, né? E para o paciente desenvolver uma síndrome isquêmica, vai ser preciso um acometimento de múltiplos desses grandes vasos, ou um acometimento muito agudo que não dê tempo desses vasos colaterais se desenvolverem. Aí, a doença vascular intestinal, ela vai ser dividida de acordo com o calibre do vaso acometido. Então, a gente tem a doença que afeta a macrovasculatura, que seria causando a isquemia mesentérica crônica e aguda, e a doença que acomete a microvasculatura, que vai gerar a isquemia colônica e a colite isquêmica. Pode passar. Bom, agora em relação à isquemia mesentérica crônica, que é a primeira que a gente vai abordar aqui. A isquemia mesentérica crônica, ela vai ser um quadro de hipoperfusão episódica ou constante no intestino delgado, que pode ocorrer normalmente nos pacientes que têm uma estenose mesentérica multiarterial ou uma oclusão arterial. E, em relação à etiologia dela, geralmente são indivíduos com mais de 60 anos, mulheres, tabagistas, e o paciente típico é aquele paciente idoso que tem uma doença aterosclerótica em vários territórios, por exemplo, cérebro vascular, coronariano ou nos membros inferiores, e aí isso vai gerar uma obstrução progressiva das artérias. Entre as principais causas para isso acontecer, então, a gente tem a doença aterosclerótica, que está em 95% dos pacientes, que acontece devido ao crescimento da placa de ateroma, que vai diminuir a luz do vaso. A gente também vai ter o processo das vasculites, que são processos inflamatórios crônicos da parede do vaso, que vão causar uma cicatrização e, por conseguinte, uma estenose da parede do vaso. E a compressão, né? Os mecanismos de compressão, que podem ser extrínsecos devido a uma neoplasia ou devido a alguma alteração anatômica que aquele paciente tenha. Essas três causas, elas vão levar a uma obstrução progressiva das artérias e, com isso, uma diminuição do fluxo sanguíneo. E aí, nesse momento, que a gente tem aquele efeito compensatório entre os vasos, que vai estimular uma neoangiogênese na região para formar aqueles colaterais que eu comentei na anatomia, que aí vão estar suprindo essa região que está sem o fluxo sanguíneo. Só que aí, se a gente tiver pelo menos 2 territórios vasculares comprometidos, a gente já vai estar desenvolvendo a isquemia mesentérica crônica, porque os colaterais não vão dar conta sozinhos. Pode passar. Bom, diante disso, então, essa obstrução nesses 2 vasos, no mínimo nesses 2 vasos, ela vai gerar uma sintomatologia crônica. Por quê? Toda vez que aquele paciente se alimentar, ele vai sentir dor, porque ele vai ter uma hipoperfusão intestinal. Então, à medida que ele vai comer, todo aquele alimento que vai passar pelo intestino vai causar muita dor para ele. Ele vai associar isso à dor e vai diminuir a ingesta alimentar dele. Com isso, ele pode evoluir para um quadro de desnutrição. Além disso, no quadro clínico, então ele vai apresentar essa angina abdominal, que também é chamada de angina mesentérica, que geralmente se inicia entre 15 e 30 minutos após a refeição e pode durar até 3 horas, é bem no período da digestão mesmo, e a localização dessa dor vai ficar bem em função do segmento do intestino que está afetado. Então, às vezes, o paciente ele vai chegar para você com uma queixa de uma angina abdominal mesogástrica, e isso vai estar sugerindo um comprometimento da artéria mesentérica superior. Já se o paciente chegar para você relatando uma angina de quadrante inferior, você pode pensar no acometimento da mesentérica inferior, então isso pode direcionar até o diagnóstico. Em relação ao exame físico, então, esse paciente vai ter sinais de desnutrição, vai ter uma dor abdominal leve e moderada no exame físico, sem sinais de irritação peritoneal e desproporcional à queixa, porque ele vai relatar para você muita dor e no exame você não vai verificar peritonite, não vai verificar aquela dor intensa, né, que vai acontecer sempre quando ele se alimenta. Então, por isso que tem essa desproporção. Eventualmente, se uma placa de ateroma se romper e for exposta, ela pode estar causando um trombo, então isso pode levar a uma obstrução aguda, e aí não vai dar tempo de fazer aquela compensação da neoangiogênese que eu falei. E aí a gente vai ter um quadro de isquemia mesentérica aguda, né, que pode levar a infarto, necrose, evoluir para perfuração. Vai ser falado depois, pode passar. Em relação ao diagnóstico, então como que ele vai ser feito? O diagnóstico ele vai ser feito com base na história clínica compatível com angina mesentérica e mais com base num exame de imagem que tenha a estenose de alto grau ou oclusão de 2 ou mais vasos mesentéricos. Então, entre os exames de imagem, a gente tem os Doppler de vasos abdominais, que ele geralmente é um exame
exame utilizado de forma inicial para rastreio, só que ele tem uma alta acurácia para a artéria mesentérica superior e uma baixa acurácia para a mesentérica inferior, por conta da interposição gasosa das alças intestinais. Ele também vai ser utilizado no acompanhamento da patência do vaso após a revascularização, então ele é usado no acompanhamento pós-cirúrgico para estar vendo a capacidade daquele vaso de manter a sua via desobstruída. A gente também tem a angiotensina de abdômen, que é o exame de escolha inicial indicado para os pacientes com sintomas, que tem uma alta sensibilidade e uma alta especificidade também. E a arteriografia ou angiografia, que é o exame padrão ouro, que ele vai ser indicado para confirmar o diagnóstico e também para fazer intervenção terapêutica e também para estar planejando o tratamento cirúrgico daqueles pacientes de alto risco. Só que aí ele vai ter um caráter invasivo, né, porque para aquele paciente fazer ele tem que utilizar o contraste, que é nefrotóxico, né, então ele tem esse prejuízo. Mas nessa figura aí dá para a gente observar essa arteriografia. Nessa primeira setinha, a gente tem uma estenose grave ali no tronco cilíaco, tá aparecendo bem aquela primeira ali de cima. Isso aí. Pode passar, por favor. Isso. Em relação ao tratamento. Então, no tratamento, o clínico vai ser instituído para todos os pacientes, e nele a gente vai fazer o controle das comorbidades, indicar que aquele paciente interrompa, né, se ele é tabagista, que ele faça uma dieta hipolipídica, que ele faça atividade física regular, e eventualmente, se o paciente tiver um risco trombótico, que ele pode estar utilizando anticoagulação com heparina e varfarina, ou uso de vasodilatadores, para estar aumentando a perfusão daqueles vasos. O tratamento definitivo vai ser através da revascularização mesentérica, e essa revascularização vai ser indicada na presença de sintomas, e o objetivo dela é prevenir um futuro infarto intestinal. Mas para poder fazê-la, a gente tem que fazer a avaliação do risco do paciente. Então, se o paciente é alto risco, segundo a literatura, é indicado uma angioplastia, porque vai ser menos invasiva. Agora, em pacientes baixo risco, aí é indicado uma laparotomia, uma cirurgia aberta, né? Ou para aqueles pacientes que são refratários ao tratamento inicial, que tem alguma complicação. Na angioplastia, ela pode ser feita com ou sem o stent, ela tem um menor tempo de internação, ela vai ser menos invasiva, só que ela tem, na maioria das vezes, uma necessidade de reintervenções futuras. E ela vai ser utilizada como primeira linha para os pacientes com isquemia mesentérica crônica. Atualmente, eles já estão utilizando ela até para os pacientes que são baixo risco também, por ela ser menos invasiva. E se não der resultado, você vai apelar para outras técnicas, né? Então, nela, o objetivo do procedimento é restaurar o fluxo sanguíneo, vai ser introduzido um catéter e um balãozinho, que quando for insuflado na área, vai ampliar a luz do vaso, né? Então, aí, além disso, você pode também estar implantando uma prótese, que é um stent, né? Que ele é revestido e ele tem o objetivo de manter a área dilatada e o fluxo restaurado por mais tempo. E atualmente também existem stents, que são stents que têm na composição dele fármacos, e aí isso permite uma diminuição do risco de uma nova estenose, porque ele tem a medicação ali. Pode prosseguir. Bom, em relação à cirurgia aberta, então a cirurgia aberta, ela costuma ser um procedimento mais definitivo, só que ela tem esse caráter mais invasivo, né? E a gente tem duas técnicas principais, que são a endarterectomia e o bypass aortomesentérico ou cilíaco. Na endarterectomia, é um procedimento que consiste na retirada da placa do ateroma e vai ser realizado principalmente pela via transaórtica. Então, o cirurgião vai fazer a laparotomia lá, uma incisão na artéria e depois remover a placa e depois fazer uma rafia, uma sutura naquela artéria. Aí eu trouxe essa imagem da carótida, né? Mas eu não achei uma imagem que exemplificasse bem as artérias mesentéricas, mas o procedimento, a técnica é a mesma. E a gente tem também a técnica do bypass aortomesentérico. No bypass, é uma cirurgia que você vai construir, vamos dizer, um novo caminho para aquele fluxo sanguíneo por meio de um enxerto, que pode ser ou parte de uma veia,
ou uma prótese. Na prática, né, principalmente nessa cirurgia de artéria mesentérica, existe uma tendência de um acotovelamento e uma oclusão do enxerto quando é feito por veia. Então, o acotovelamento é como se fosse um canudinho que dobra. Quando você coloca o intestino de novo no lugar, para poder fechar o paciente, aí obstrui o fluxo sanguíneo. Então, por isso que é indicado que se faça com o uso de próteses. Nesse paciente aí da figura, a gente pode notar nessa seta, esse branquinho aí, que ele foi feita uma prótese da aorta para a artéria mesentérica superior. Então, essa é a prótese aortomesentérica. Pode passar. Aí, João, se você puder retornar o áudio da Isa, por favor. Beleza, eu vou fazer aqui agora. Obrigada. Ixi, agora como é que faz isso? Não é possível ativar Aí o você som. clica de novo no... Eu cliquei nela, mas tá falando que ela que tem que ativar o próprio som. Ué. Vê se ela consegue. Consigo. Oi. Vou voltar. Bom, então todo mundo tá vendo e me ouvindo? Sim. Sim. Obrigada, tá. Então, vamos continuar. Quando a gente fala da expressão abdômen agudo vascular, a gente vai englobar uma série de situações fisiopatológicas, no qual o resultado desses processos fisiopatológicos vai ser a diminuição do fornecimento de oxigênio para o intestino, ou seja, aquele intestino não vai estar sendo perfundido adequadamente. Quando a gente fala em insuficiência vascular intestinal aguda, a gente está lidando já com uma situação mais dramática, que ela pode evoluir mais rapidamente para um infarto intestinal, ou seja, para a isquemia mesentérica aguda. E aí, quando a gente fala da isquemia mesentérica aguda, como a Nádia colocou para a gente, existem várias artérias que são responsáveis por vários segmentos do intestino. Então, de uma maneira geral, o infarto agudo do intestino ou o infarto enteromesentérico, ele é causado por uma oclusão de uma artéria específica e nas síndromes intestinais mesentéricas agudas, a gente vai ter uma apresentação clínica muito variada, porque vai depender do território vascular que foi acometido por essa oclusão e do que causou essa oclusão. Então, eu trouxe aqui essa imagenzinha para a gente compreender tudo que pode causar uma isquemia mesentérica aguda. A Nádia já explicou as etiologias para a gente, que acaba sendo mais ou menos a mesma da crônica. Mas aqui é um episódio que interrompe o fluxo de oxigênio para o intestino de forma mais dramática. Então, essa oclusão aguda, ela pode ser derivada do rompimento de um trombo que vai ocluir a luz intestinal, ou da embolização, né? Um trombo mais distante do intestino solta uma parte dele e esse êmbolo obstrui uma artéria intestinal. Pode também decorrer de uma isquemia mesentérica não oclusiva, que aí vai ser decorrente de algum processo que está causando uma vasoconstrição naquele vaso arterial, e isso vai impedir o fluxo sanguíneo de acontecer adequadamente, e pode também decorrer de uma trombose venosa, no qual algum processo causou uma obstrução da veia, e aí aquele sangue não consegue ser drenado e gera um processo fisiopatológico também de isquemia. As principais etiologias são essas que eu citei aqui, as principais causas. E aí eu trouxe para a gente saber a porcentagem, quanto isso acontece. Então, uma embolia da artéria mesentérica superior acontece em 50% dos casos. Já uma isquemia mesentérica não oclusiva, que é quando ocorre aquela vasoconstrição,
de 20% a 30% dos casos. Já um caso de trombose da artéria mesentérica superior, de 15% a 20%, e a trombose da veia mesentérica é a menor porcentagem de casos, contando com 5%. Agora, como tem um quadro clínico muito variado, eu vou falar os fatores de risco de maneira geral aqui, e aí depois, quando eu for falar das manifestações clínicas, a gente vai entendendo qual fator de risco se encaixa melhor com cada vaso acometido. Então, de uma maneira geral, os fatores de risco são as condições que vão reduzir a perfusão para o intestino ou que vão predispor a embolias, tromboses ou a vasoconstrição desses vasos. Então, vai ser, como a Nádia já colocou para a gente, um paciente que apresenta uma doença cardíaca, um paciente que passou por uma cirurgia de aorta, que tem uma doença arterial periférica, que está sob hemodiálise, que faz uso de medicamentos vasoconstritores ou substâncias vasoconstritoras, né? Que ele já apresenta uma condição trombótica adquirida ou hereditária, uma doença dos fatores de coagulação, enfim, que ele apresenta uma inflamação e uma infecção do intestino, um paciente que está sob hipovolemia, ou que teve uma isquemia segmentar por estrangulamento. Então, todos esses vão levar a processos isquêmicos agudos. Bom, agora eu separei por vaso para a gente conseguir entender, por acometimento por vaso, para a gente conseguir entender as manifestações clínicas gerais. Bom, então a trombose da artéria mesentérica vai ser quando um trombo vai causar a oclusão daquele território vascular da artéria mesentérica superior. O fluxo sanguíneo intestinal vai cair abaixo de determinado valor, e aí pode levar a um caso de necrose isquêmica das áreas que aquele vaso irriga. A principal causa que vai causar essa trombose da artéria mesentérica vai ser a aterosclerose avançada, como a Nádia já explicou para a gente. E precisa acometer também, como a Nádia já citou, pelo menos 2 ramos abdominais da aorta. Então, quando a gente pensa em aterosclerose avançada, a gente precisa acender uma luzinha de atenção maior para os idosos, porque geralmente vão ser esses os pacientes que vão apresentar uma aterosclerose avançada. E diante desse quadro de abdômen agudo vascular ou isquêmico, os sintomas eles vão ser muito inespecíficos e geralmente a gente não vai conseguir fazer um diagnóstico muito precoce. Então, a gente precisa se atentar para outros possíveis sinais que podem nos sinalizar para um caso de abdômen agudo isquêmico. Então, quando a gente está lidando com um paciente idoso que tem essa doença aterosclerótica avançada, a gente precisa buscar outros sinais dessa doença aterosclerótica em outros locais que podem nos sugerir que aquele abdômen agudo que está se apresentando ali para a gente é um abdômen agudo isquêmico. Bom, mas também podem ter outras causas que vão causar a trombose da artéria mesentérica superior. Vai ser o trauma abdominal, a sepse, um aneurisma dissecante da aorta, uma displasia fibromuscular e vasculites sistêmicas. E, como a Nádia já colocou aqui pra gente, esse acometimento geralmente vai ser na origem da artéria mesentérica superior ou no tronco celíaco, que vai ser naquela ramificação ali. E pelo menos 2 artérias esplâncnicas maiores vão estar envolvidas. E aí, nesse caso, a revascularização, ela vai ser muito difícil, porque já vão ter 2 vasos do suprimento sanguíneo da maior parte daquele território vascular acometido. E aí, por isso, ocorre esse processo agudo. Bom, então as manifestações clínicas vão ser uma dor abdominal intensa, encólica, localizada na região periumbilical, mas que com o decorrer do processo isquêmico, ela pode se tornar mal localizada, difusa e constante, deixar de ser encólica. E aí, quando
quando começar a ocorrer esse processo de dor mal localizada, o paciente também vai passar a apresentar manifestações sistêmicas proeminentes, e intensas. E aí ele já vai apresentar taquicardia, hipotensão, febre e leucocitose. E também ele pode ter presença de sangue no aspirado gástrico, no vômito ou nas fezes. Como a gente pôde ver, são todos sintomas, assim, bem inespecíficos, e a taquicardia, a hipotensão, elas vão ser um sintoma reflexo à diminuição do retorno venoso, que vai, do sangue que não vai estar passando por aquela região, então vai diminuir o retorno venoso para o coração, e ele, para tentar compensar essa diminuição de volume, vai aumentar a frequência cardíaca. A hipotensão também vai ser causada por conta daquele sangue que não está passando por ali. E a febre e leucocitose vão ser causadas devido ao processo de isquemia, que vai levar posteriormente a um processo inflamatório daquela parede que não está sendo perfundida. E as queixas álgicas, elas vão ser frequentemente desproporcionais aos achados no exame físico e de laboratório. O paciente vai apresentar muita dor, como a Nádia já colocou também, e o nosso exame físico vai ser bem pobre, a gente não vai conseguir identificar muitas coisas que vão sinalizar o motivo daquela dor muito grande do paciente. No exame físico, inicialmente, a peristalse ela pode estar normal ou até mesmo aumentada, mesmo que esteja acontecendo um infarto grave. Só que essa peristalse normal ou aumentada, ela vai estar presente somente no início do processo isquêmico, porque a hipóxia das camadas musculares intestinais, elas vão se manifestar inicialmente por um aumento do peristaltismo e esvaziamento intestinal. Então, por isso, o paciente também pode apresentar diarreia, justamente por conta desse aumento da motilidade. Com o avançar do processo, aí vai vir a paralisia, e a dilatação das alças, porque aí o processo isquêmico já vai estar mais consolidado, vamos dizer assim. E o abdômen, ele pode revelar-se hipersensível e distendido, e o quadro clínico pode simular uma obstrução intestinal aguda, e que aí a gente vai conseguir diferenciar melhor só fazendo os exames de imagem da cavidade abdominal. E caso haja uma necrose isquêmica transmural, ou seja, que esteja passando por toda a parede do intestino, vão surgir sinais de peritonite, porque aí aquele processo inflamatório, o peritônio vai encostar naquele processo inflamatório isquêmico que está acontecendo ali e vai causar um aumento da dor. E aí também vai acontecer extravasamento do sangue no líquido peritoneal, mas aí já vai ser uma fase mais avançada e o paciente já vai estar num prognóstico sombrio já. Espera-se que a gente não permita que o nosso paciente chegue nessa fase, né? Bom, para a gente fazer o diagnóstico, como eu coloquei aqui, e de uma maneira geral, apesar de eu estar falando da trombose da artéria mesentérica, o quadro clínico de todas as isquemias vai seguir mais ou menos nesse sentido, de todas as isquemias agudas. Então, o nosso diagnóstico ele vai acabar sendo por exclusão, porque como esse exame físico vai ser pobre, a gente não tem muitos outros sinais que vão sinalizar para outras doenças específicas, vai acabar que o nosso abdômen agudo vascular, ele vai ser, vamos dizer assim, a nossa última opção diante das outras opções de um abdômen agudo inflamatório, perfurativo. Então, a gente vai precisar fazer os exames para a gente excluir as outras causas. Então, excluir pancreatite aguda, perfuração de uma víscera oca e também a obstrução intestinal, justamente por conta dessa sintomatologia muito específica. E aí eu até coloquei nesse quadradinho azul aí, que tem-se uma máxima, vamos dizer assim, sobre o diagnóstico da isquemia mesentérica,
aguda, que assim, existem outras causas muito mais comuns de abdômen agudo que não se suspeita inicialmente de um infarto intestinal agudo. E aí o paciente, teoricamente, ele vai sendo tratado conservadoramente enquanto o intestino dele morre. Porque enquanto a gente vai fazendo todos esses exames e tentando buscar os diagnósticos diferenciais e tudo mais, aquele intestino já está em sofrimento, já está em isquemia e ele vai morrendo, né? Bom, mas diante de todos os achados laboratoriais, resultados de neuroimagem não, de imagem que a gente pode encontrar, eu selecionei aqui esses 4 que eles são, vamos dizer assim, os mais indicativos de que está havendo um processo isquêmico, um infarto mesentérico. Então, no exame físico, a gente vai notar uma diferença da temperatura retal da axilar. E especificamente no infarto mesentérico, a temperatura retal ela vai estar menor que a axilar, justamente por conta daquela hipoperfusão do intestino, vai diminuir a temperatura e aí a gente vai conseguir avaliar, vai conseguir ter mais um sinal a favor do abdômen agudo vascular. Também quando a gente apresentar uma leucocitose com desvio para a esquerda associado a essa pobreza de achados no exame físico abdominal, a gente também tem que acender uma luzinha para a isquemia mesentérica. Quando a gente tiver também um abdômen agudo com evolução para acidose metabólica, a gente também mais um ponto a favor que fala a favor do infarto mesentérico. Porque naquele processo que está havendo isquemia, vai haver um processo inflamatório de necrose, e aquele processo, e aí as substâncias da necrose vão ser passadas para a circulação e vai aumentar a acidose metabólica. E para o processo de necrose em si, que vai estar ocorrendo ali naquela parte isquemiada, vão ser consumidas os íons básicos do sangue. Então, por isso, vai haver essa resposta de acidose metabólica. E aí, quando a gente for partir para os exames de imagem, quando a gente chegar na TC, a TC pode evidenciar uma dilatação colônica ou um espessamento da parede intestinal, ou falhas de enchimento da vasculatura, ou um processo oclusivo, ou uma pneumatose intestinal e gás no sistema porto-mesentérico, e todos esses pontos eles vão sinalizar também para o infarto mesentérico. Mas para frente tem uma imagenzinha de uma TC para a gente conseguir visualizar melhor. E aí, para o tratamento da trombose da artéria mesentérica, a gente vai fazer o tratamento cirúrgico que vai ser citado mais para frente. Bom, agora nós temos o caso da embolia da artéria mesentérica. O paciente típico que sofre uma embolia da artéria mesentérica, ou seja, uma oclusão da artéria mesentérica por um desprendimento de um êmbolo, de algum outro trombo que ele tenha no organismo, ele sempre vai ter uma cardiopatia emboliogênica, como, por exemplo, um infarto agudo recente, que aí vão ter sido formados trombos murais, e aí desses trombos podem se desprender êmbolos e acabar ocluindo uma artéria mesentérica. Um paciente que tem arritmias cardíacas, especificamente a fibrilação atrial, porque aí ali naquele átrio que não vai estar contraindo direito, o sangue vai se acumular, vai formar também um trombo ali, e daquele trombo pode se desprender êmbolos e ocluir as artérias intestinais. Pacientes com miocardiopatias, por exemplo, com Chagas, ou com doença valvular esquerda, presença de sopros, ou com vegetações de uma endocardite bacteriana esquerda, ou com placas ateroscleróticas da aorta torácica ou abdominal alta, e que pode se desprender e ocluir as artérias mesentéricas.
Desculpa. E os pacientes, eles podem apresentar uma história pregressa de embolia, já ter tido algum tipo de embolia, ou também apresentar em conjunto com aquele quadro de embolia mesentérica a associação de um outro local de embolia periférica, e que aí vai sinalizar para a gente que é um quadro de abdômen vascular isquêmico. As manifestações clínicas vão ser: o paciente vai apresentar uma dor intensa e súbita, mesogástrica, encólica e acompanhados de vômitos e diarreia. E aí, pode evoluir para um infarto intestinal se não for tratado imediatamente. Então, a gente vai precisar fazer medidas nesse paciente de forma rápida para evitar que haja isquemia completa daquele segmento. E aqui, nesse caso, também o nosso tratamento vai ser cirúrgico e os casos cirúrgicos vão ser falados um pouquinho mais para frente. Já no caso da isquemia mesentérica não oclusiva, como eu citei, vai acontecer um processo de vasoconstrição funcional das pequenas artérias do mesentério. E que aí, essa vasoconstrição, como são de pequenas artérias, elas vão cursar com uma sintomatologia semelhante à oclusão arterial mesentérica. Só que aí, esse paciente que ele cursa com esse tipo de isquemia não oclusiva, ele já é um paciente que tem algumas comorbidades mais sérias previamente. Então, ele já vai ser um paciente que ou está em choque, ou que tem uma insuficiência cardíaca congestiva, ou que está num caso de hipóxia grave, ou que ele já faz uso de drogas como diuréticos, ou que ele usou cocaína e outras drogas que fazem... ai, meu Deus, desculpa, me fugiu a palavra. Mas, enfim, essas drogas... cocaínas e anfetaminas, que elas têm esse poder de fazer vasoconstrição das artérias mesentéricas, e principalmente o paciente que usa digitálicos, porque esses medicamentos digitais, eles causam vasoconstrição esplâncnica. E quando se fala em vasoconstrição, de maneira geral, no organismo, a vasculatura esplâncnica, ou seja, que irriga toda aquela parte lateral direita, né? Esquerda, desculpa, do abdômen, seja intestino delgado e intestino grosso, esses vasos esplâncnicos, eles são mais sensíveis à vasoconstrição. Então, todo processo que leve a uma vasoconstrição total, esses vasos, eles vão sofrer uma vasoconstrição mais severa, vamos dizer assim, do que o restante do corpo. E aí, isso pode causar esse processo isquêmico. Bom, as manifestações clínicas, elas não vão ser tão exuberantes. O paciente não costuma ter uma dor abdominal tão intensa, e essa dor que ele apresenta não vai ser o sintoma inicial dele. Não raramente, ele vai iniciar essa sintomatologia com uma melena ou uma hematoquesia. E essa evolução vai ser um pouco mais lenta, porque não houve uma oclusão total, apenas parcial. Só que o prognóstico, ele pode ser pior por conta dessas outras doenças de base que estão levando a essa vasoconstrição arteriolar mesentérica. Então, a gente também precisa ter uma atenção especial para esse tipo de paciente, porque essa situação pode ser fatal para ele também. E aí, nesse caso, o tratamento de primeira escolha vai ser um tratamento não cirúrgico. E a gente já vai falar também. Bom, e aí, para finalizar, a trombose da veia mesentérica, para finalizar as manifestações clínicas. Vai ocorrer uma oclusão venosa e uma consequente congestão vascular intensa do segmento drenado pela veia. E as principais causas dessa trombose venosa estão associadas aos estados de hipercoagulabilidade, hereditárias ou adquiridas, ou seja, o paciente já vai apresentar uma doença
de fatores de coagulação, alguma deficiência de fator de coagulação, que vai favorecer esse estado pré-trombótico dele. Mas também algumas outras causas podem causar uma estase no leito venoso esplênico e causar esse quadro de trombose da veia mesentérica. Então, pacientes que apresentam hipertensão portal, ou também aqueles com insuficiência cardíaca congestiva, ou aqueles com neoplasias intraabdominais, que podem causar uma compressão e um aumento do processo pró-inflamatório no intestino, e aí isso facilitar essa trombose venosa. Ou pacientes que já apresentam processos inflamatórios intraabdominais, como, por exemplo, uma peritonite, um abscesso, doenças intestinais inflamatórias, uma pancreatite, ou aqueles que passaram por cirurgias ou traumatismos abdominais, e as mulheres que fazem uso de anticoncepcional oral, justamente porque aumenta esse estado pró-inflamatório. Então, nas nossas manifestações clínicas, o processo que vai se formar ali vai ser igual de qualquer outra trombose. Vai ser formado inicialmente um grande edema da parede do segmento acometido, devido àquela oclusão, então aquela parede ali vai ficar engurgitada, começar a ocorrer um efluxo de líquidos para o lumen intestinal. Esse efluxo de líquidos vai levar a uma hipotensão sistêmica, e aí, devido à perda de água para o lumen intestinal, aquele sangue vai ficar mais viscoso. E isso também vai causar uma diminuição do aporte sanguíneo para aquele segmento. O que o paciente vai sentir vai ser um desconforto abdominal progressivo ao longo de semanas, com diarreia, justamente por conta desse efluxo de líquidos para dentro do lumen intestinal, então as fezes vão ficar mais líquidas, e também com distensão, justamente por causa daquele engurgitamento venoso que está acontecendo ali. O nosso exame físico vai ser muito inconsistente, ele não vai trazer nenhuma novidade, nenhum sinal de que aquilo está acontecendo com o paciente, somente a dor. E o máximo que a gente pode encontrar é uma irritação peritoneal, se aquele peritônio estiver em cima da alça que está infartada. E aí, nesse caso também, a gente não vai partir para a cirurgia inicialmente, a gente vai tentar fazer um processo para desobstruir aquela veia que está trombosada. Bom, então, de uma maneira geral, agora a gente já conhece mais ou menos o quadro clínico, as manifestações clínicas de cada tipo de acometimento vascular, de cada leito vascular, e aí a gente vai partir para os exames complementares. Então, como eu já disse, os exames laboratoriais, eles pouco vão contribuir para o nosso diagnóstico, eles apenas vão evidenciar alterações fisiológicas grosseiras, e eles vão estar relacionados com o quadro de base do paciente, se tiver algum. Então, de uma maneira geral, o que a gente vai encontrar? Vai ocorrer um processo de necrose intestinal que vai levar a um rápido e intenso sequestro de líquido para as alças intestinais. Consequentemente, o paciente vai entrar em um quadro de desidratação e de hemoconcentração, ou seja, vai haver um aumento do hematócrito. Então, a gente vai perceber isso no nosso hemograma. Também vai acontecer um processo de leucocitose rápida e intensa, geralmente de 20 a 30 mil por milímetros cúbicos, e que não vão estar associados a sintomas abdominais exuberantes. Então, isso também vai falar a favor do abdômen agudo vascular. Vai haver um processo de acidose metabólica, devido ao consumo de bases pelo processo inflamatório da necrose, como eu já expliquei. O nosso lactato sérico também vai estar elevado. A amilase hepática vai... Opa, é pancreática, eu escrevi errado aí, gente. A amilase pancreática vai estar elevada, mas não tão elevada a ponto de sugerir um processo de pancreatite ou qualquer outro tipo de acometimento pancreático. E também vão estar presentes marcadores de necrose celular, como a creatinofosfoquinase e a desidrogenase lática. Só que aí, quando elas estiverem presentes, a gente já vai ter certeza que
que o processo de necrose já foi instalado. Então, já vai ser um marcador um pouco mais tardio da situação isquêmica mesentérica. Bom, quanto ao diagnóstico por imagem, eu coloquei aqui a radiografia simples porque quando a gente recebe um paciente com abdômen agudo, a gente vai fazer a série de radiografia para abdômen agudo. E aí, nesse caso, o paciente não vai, a radiografia, desculpa, não vai mostrar nenhum tipo de alteração precoce. Então, assim, a gente vai ter um raio-x que não vai nos dizer nada. Isso já pode sinalizar também para um quadro de isquemia mesentérica, a necessidade da gente se pesquisar um pouquinho mais, né? E aí, se por acaso a gente encontrar os achados da radiografia, eles vão ser mais inespecíficos, como dilatação das alças intestinais, uma presença de nível líquido no lumen intestinal e um espessamento da parede do intestino. Mas todos esses achados, eles podem estar presentes em outras patologias também, então eles não nos são tão importantes assim. E aí a gente pode abrir mão da TC com contraste endovenoso. E aí essa TC ela pode mostrar que os vasos mesentéricos encontram-se ocluídos perto da origem, por trombose isolada ou por um processo de ateromatose. Então aí a gente já vai conseguir, por exemplo, diferenciar o tipo de isquemia mesentérica que está acontecendo. E nesse caso da trombose ou da placa de ateroma, a gente vai já conseguir, olha, esse paciente precisa de um tratamento cirúrgico e já vamos conseguir adiantar alguma coisa, né? E aí também pode ser encontrado um processo de isquemia intestinal aguda por embolia arterial. E aí vai ser evidente se a gente apresentar uma falha de enchimento em uma das artérias. E aí aqui é uma TC evidenciando uma oclusão arterial mesentérica trombótica. E aí vai ser uma imagem sagital que vai mostrar uma calcificação na origem do tronco cefálico, a seta grossa, bem como uma calcificação distal da aorta. O processo de calcificação, ele já vai ser quando tiver ocorrendo, o paciente tiver tido um caso de isquemia mesentérica aguda, mas já advindo de um processo crônico há algum tempo, entendeu? Um crônico que agudizou. Geralmente, o agudo, ele não vai contar com calcificações, porque a calcificação ocorre de um processo mais prolongado. E na seta maior, a gente também vai identificar o vaso que está trombosado. Olha aqui. Então, tudo isso aqui, ó, foi um vaso que foi trombosado. E são locais que estão em isquemia, ou seja, sem circulação sanguínea. Bom, e aí o nosso exame, como a Nádia também já colocou aqui, o nosso exame padrão ouro, para a gente fazer a nossa confirmação diagnóstica de que é mesmo uma isquemia mesentérica aguda, vai ser a angiografia mesentérica. Teoricamente, todo paciente que tiver uma suspeita clínica de isquemia mesentérica deve ser submetido a uma angiografia mesentérica de emergência antes de passar por uma laparotomia exploratória. Justamente porque realizando esse exame, a gente não só vai ter certeza de que o paciente apresenta isquemia mesentérica aguda, como também a gente vai conseguir ver a extensão daquela oclusão, e isso vai permitir que o cirurgião se prepare melhor para o que ele vai ter que encontrar lá, qual vai ser a extensão, enfim, quais leitos vasculares estão acometidos, então permite que ele faça uma preparação cirúrgica daquele paciente. Mas, se o paciente tiver... se ele estiver instável, tiver hipotensão, quase entrando em choque, tá com os exames muito alterados, aí a gente não precisa fazer a angiografia e já vamos para uma laparotomia exploratória para resolver o quanto antes aquele processo patológico, né? Bom, e aqui também mais uma imagenzinha da
arteriografia mesentérica, só para a gente conseguir ver. Então, aqui, ó. Peraí. Aqui em A gente tem um enchimento arterial adequado. Então, olha só. O contraste passou na artéria e todos os vasinhos foram irrigados igualmente. E em B, aqui a gente já tem um tardio, ó, que a gente conseguiu visualizar alguns vasinhos que não estavam irrigados, mas isso aqui está adequado. Não se visualizando a veia mesentérica superior. E aí, em C, que é aqui, olha, após a infusão do trombolítico, que dissolveu o trombo, e aí a gente se nota um bom enchimento arterial, e no D, o enchimento venoso tardio. Então, eu coloquei essa imagem também para a gente conseguir entender que a angiografia, ela vai ser ela é padrão ouro porque a gente vai conseguir avaliar tanto a fase arterial como a fase venosa. E isso vai poder auxiliar na gente a diferença da isquemia mesentérica também. Bom, e aqui é só uma tabelinha resumindo tudo, assim, daquilo que já foi dito. Então, na trombose arterial, só para reforçar aqui, as áreas do intestino que podem ser acometidas é todo o intestino delgado e o cólon direito. No caso de haver uma embolia, que é a maior porcentagem dos casos, geralmente vão ser as porções mais proximais do intestino delgado. Elas vão ser poupadas de forma variável. Já na isquemia mesentérica não oclusiva, as áreas do intestino, os sangramentos variáveis vão ser do intestino delgado e de cólon, e na trombose venosa, áreas do intestino delgado que vão ser mais acometidas, o cólon vai ser geralmente mais poupado. E aí aqui, as doenças que vão estar associadas, que foram todas essas que eu já citei, né? Bom, e o objetivo do tratamento diante de tudo isso, né? Com certeza vai ser a restauração do fluxo sanguíneo intestinal o mais rapidamente possível. E essa restauração do fluxo sanguíneo vai ser feita por meio da revascularização cirúrgica ou pelo tratamento endovascular com fibrinolíticos e vasodilatadores para os casos que têm tratamento não cirúrgico. E aí, a gente vai estabelecer uma viabilidade das alças intestinais, ressecar os segmentos que estão necróticos, por meio da laparotomia exploratória, e reconstruir o trânsito intestinal e manter o paciente livre de novos episódios. Por que a gente precisa fazer tudo isso? Porque o risco de morte relacionado à isquemia intestinal, como a Nádia já colocou para a gente, é muito alto. Mas ele está relacionado às consequências que a isquemia vão causar naquele paciente. Então, ele é secundário à perda de águas, eletrólitos e proteínas, que vai se traduzir pela elevação do hematócrito, ou seja, uma hemoconcentração. O paciente vai ficar com o sangue mais viscoso e vai ter queda do volume circulante, justamente porque ele perdeu volume para dentro do lumen intestinal. E tudo isso vai alterar o fluxo sanguíneo circulante. Então, essa desestabilização sanguínea que vai decorrer do processo de isquemia é o que vai levar o paciente a óbito. Outro ponto importante também é que esse processo vai favorecer a proliferação e a invasão sistêmica de bactérias por translocação bacteriana. E aí, esses quadros de isquemia vão facilitar esse processo. E isso pode levar também a um quadro de sepse do paciente, todas aquelas outras consequências que a gente já sabe. Então, a importância de se resolver o processo isquêmico não é só, obviamente, de preservar aquela região intestinal, mas de se evitar as consequências que esse processo levou o paciente. Bom, dando continuidade, então, ao que a Isa colocou para a gente de tratamento, a gente tem que levar em consideração que esse paciente já pode chegar para a gente hemodinamicamente instável, né? Então,
o objetivo primário seriam as medidas para tentar estabilizar esse paciente. Então, fazer a ressuscitação com fluidos, o monitoramento hemodinâmico e suporte, descompressão gastrointestinal, a correção das anormalidades eletrolíticas, controlar a dor desse paciente, fazer a anticoagulação na maioria dos casos, a iniciação dos antibióticos de amplo espectro para poder estar evitando essa infecção de corrente sanguínea e a dieta zero. Também é importante que a gente saiba que o uso de vasopressores e digitálicos, ele deve ser evitado, porque eles podem exacerbar a isquemia que esse paciente está tendo. Em relação aos quadros de isquemia não oclusiva, então, nesses casos, não existe nenhum êmbolo, nenhum trombo dentro do ramo arterial. É um problema que está relacionado à microcirculação, né? Devido à vasoconstrição daquele leito. Então, através de um exame angiográfico, a gente vai poder estar aplicando a papaverina arterial, que é uma substância vasodilatadora, e também a gente deve ser retirado aqueles fatores desencadeantes que a Isa comentou lá na frente, e tentar estabilizar esse paciente clinicamente. Só vai operar esse paciente se tiver um infarto intestinal, aí vai fazer a ressecção desse segmento infartado. No caso da trombose da veia mesentérica, esse paciente, né, ele está em um estado trombótico, então para desobstruir essa veia, a gente vai utilizar a heparina, então a gente vai estar anticoagulando esse paciente e o trombo vai se desfazer. E assim vai estar recuperando a perfusão e a drenagem pelo sistema venoso. Também é a mesma coisa, se houver segmentos infartados, vai ser necessário ressecar. Por meio vai fazer a laparotomia exploratória e tá procurando esses segmentos. Pode passar. Bom, nos casos de embolia ou trombose da artéria mesentérica, que é o tratamento cirúrgico em si. Então, nesses casos, vai ser necessário fazer a embolectomia ou a trombectomia para estar removendo essa oclusão arterial, e se houver um segmento infartado, também vai retirá-lo. Aí, nesses casos, primariamente, a gente vai fazer uso daquelas medidas de aspiração nasogástrica, reposição hidroeletrolítica e antibiótico terapia, e posteriormente devem ser identificados os segmentos intestinais que não são viáveis. Só que muitas vezes o cirurgião ele não consegue definir de imediato a viabilidade de uma alça, então ele pode estar lançando mão de vários artifícios para poder estar identificando isso. O primeiro deles seria a utilização dessas compressas aquecidas mornas, igual está na figura. Então, ele vai estender a alça que ele está em dúvida sobre essa compressa que é morna e vai esperar ali uns 10 minutos. E aí, depois disso, vai estar observando as características dessa alça, né? A coloração, a temperatura e a ausência de peristaltismo. Nessa figura, a gente consegue identificar com essa seta amarela o segmento que está inviável. Então, esse segmento precisa de ressecção. Já está isquêmico, pode passar isso. E aí, para não ficar só nessa questão da visualização, também tem outros artifícios, por exemplo, esse teste da fluoresceína, né? Então, o cirurgião vai pedir para o anestesista injetar a fluoresceína via endovenosa. Essa fluoresceína é um contraste, um corante, né, em forma de contraste, amarelado, que quando ele é infundido, ele vai ser distribuído de forma uniforme em todos os tecidos vascularizados. Então, vai estar dando para a gente perceber, quando coloca a alça, embaixo da luz ultravioleta da lâmpada de Wood, a gente percebe a parte em amarelo onde está vascularizado e a parte que não está vascularizada. Outro artifício também seria a utilização do Doppler intraarterial para estar verificando se há fluxo ou não. Pode passar mais. E aí a gente tem a revascularização em si, como a Isabela comentou, vai ser feita por meio da embolectomia, trombectomia, ou por meio do bypass mesentérico. O bypass mesentérico vai seguir a mesma técnica que eu comentei lá na isquemia mesentérica crônica. Então agora eu só vou falar da embolectomia mesentérica. Então, o cirurgião ele vai fazer, nesse caso, uma incisão abdominal na linha média do paciente e vai estar inspecionando todo o intestino dele, e aí vai localizar a artéria mesentérica superior, expor ela, abri-la, e depois disso vai introduzir esse catéter, que é o catéter de Fogarty, para estar extraindo esse coágulo. Depois disso, o vaso vai ser lavado com heparina e a arteriotomia vai ser reparada. Pode passar.
E ainda em relação ao tratamento, existem alguns cuidados pós-procedimento. Por quê? Porque a ressecção do intestino é um problema para o cirurgião, essa parte de ver qual que é a alça que está viável ou não. Porque se ele tirar muito, o paciente pode evoluir com uma síndrome do intestino curto. E se ele deixar alguma área isquêmica, isso pode progredir e perfurar depois no pós-operatório, gerando um problema ainda maior, levando o paciente a óbito. Então, por isso que muitas vezes ele vai acabar fechando o paciente e depois 24 a 48 horas vai fazer uma outra olhada, né, que é o que eles chamam de second look, na qual ele vai ver se a região que foi feita o procedimento, a isquemia aumentou ou diminuiu. Então, vai estar reavaliando esse intestino após 24 a 48 horas da primeira operação. Além disso, é importante também fazer a prevenção dos eventos embólicos, que podem ocorrer futuramente, com a utilização de varfarina ou novos anticoagulantes orais, a redução do risco cardiovascular, indicar para o paciente terapia antiplaquetária e terapia com estatinas, e naqueles pacientes que utilizaram o stent, que é aquela prótesezinha, submeter o paciente a uma vigilância periódica, né, por meio da ultrassonografia Doppler ou angio-TC. Bom, e para a gente fechar os quadros de abdômen agudo isquêmico, agora tem o caso da isquemia colônica, né? Que é a forma mais comum de isquemia intestinal, que acomete 70% a 75% de todos os casos, e ele afeta mais frequentemente os idosos, justamente por conta da maior incidência de doenças vasculares, como a aterosclerose, que a gente já se repetiu aqui várias vezes. As regiões do cólon que são mais atingidas pela isquemia são as ditas divisoras de águas, que são a flexura esplênica e o reto sigmoide. Justamente, aqui ó, peraí, deixa eu mostrar. A região esplênica e a reto sigmoide, e justamente são essas áreas por conta daquela irrigação que vem dos ramos esplâncnicos, aqui, ó. E nessa modalidade de isquemia, o defeito primário não vai ser dos grandes vasos, mas vai ser dos pequenos vasos e da microcirculação. Ou seja, vão ser aqueles vasinhos que vão entrar nas camadas, nas camadas da parede intestinal, lá entre a mucosa, a serosa e a submucosa. E aí a circulação esplâncnica é uma das menos privilegiadas em estados de hipofluxo sistêmico, que eu já expliquei isso para vocês aqui hoje, né? Então, justamente por causa disso que essas regiões aqui vão ser as mais acometidas, porque elas vão estar ligadas à circulação, elas vão vir da circulação esplâncnica. E aí, as causas de isquemia colônica são as mais diversas possíveis. Então, todas essas que já foram citadas aqui, o choque, mas também o estrangulamento de alça, por exemplo, a ocorrência de um volvo, de uma hérnia, o uso de drogas, cocaína, vasopressina, digitálicos, anticoncepcionais orais, anti-inflamatórios não esteroidais, sumatriptano, aminas vasopressoras, enfim, uma série. As embolias, que a gente já falou, o caso das trombofilias, o fato do paciente ser submetido a colonoscopia ou a enemas pode desencadear um quadro da isquemia colônica, justamente porque se ele já for um paciente que tem essa tendência, que é um paciente aterosclerótico, ele já vai ter aquele, vamos dizer assim, um comprometimento vascular mais delicado naquelas artérias fininhas. E o enema, ele aumenta a pressão intraluminal, então isso pode favorecer um processo isquêmico ali após a realização do exame. Ou também após a realização de cirurgias e procedimentos que vão interferir no território da artéria mesentérica inferior, ou, como já foi falado, trauma, amiloidose, anemia falciforme, vasculites, hemotransfusões e infecções intestinais.
Bom, as manifestações clínicas, elas vão ser também bem semelhantes às que a gente já colocou aqui, porém, elas vão ser dores abdominais mais baixas, né? Justamente porque elas estão mais relacionadas a essa localização colônica. Então, vai doer especialmente o quadrante esquerdo, e a dor vai se apresentar de início súbito. Ela vai estar associada a sangramento retal, geralmente uma diarreia mucossanguinolenta, vômitos, febres e hipotensão, e casos graves podem evoluir para uma dilatação do cólon, causando megacólon tóxico e com risco de perfuração. No exame físico, o paciente pode apresentar dor à palpação no lado esquerdo do abdômen, associada à irritação peritoneal, e evidências de aterosclerose sistêmica, como a gente já atentou aqui, né? E o laboratório vai revelar aquela leucocitose, e se houver presença de necrose no cólon, a gente vai ter achados similares ao do infarto enteromesentérico, aquelas proteínas de inflamação vão estar bem elevadas, creatinofosfoquinase e a desidrogenase lática. E aí o diagnóstico, ao contrário de todas as outras, vai ser a retossigmoidoscopia. Justamente porque vão ser aquelas pequenas artérias que estão ali entre a mucosa, submucosa, que vão ser acometidas, e aí a gente vai conseguir visualizar por via endoscópica aquelas regiões que sofreram uma isquemia. Ela vai ter uma mudança de coloração no próprio lume intestinal. Então, e a retossigmoidoscopia também já vai ser um exame para a gente fazer um diagnóstico diferencial, porque o paciente vai ter apresentando aquelas manifestações clínicas bem inespecíficas que podem sugerir, por exemplo, um processo ulcerativo, e aí com esse exame a gente também já vai conseguir identificar o que é que está causando aquela diarreia mucossanguinolenta, aquele processo álgico. E aí a gente aqui é o que eu disse, né, que as artérias retas vão ser as diretamente implicadas na hipoperfusão, e aí a gente vai conseguir identificar na endoscopia, ó. Aqui é um processo que está sofrendo isquemia porque está mais clarinho. E o tratamento vai ser clínico para a maioria dos casos, devendo se corrigir os fatores desencadeantes. Como vai ser um processo bastante decorrente de outras patologias de base, então vai ser corrigir aquele processo que está levando à isquemia, né? Então, o choque, o uso de digitálicos, correção da diabetes, fazer uma hidratação venosa e uma antibiótico-terapia para prevenir tudo aquilo que a gente já citou. E o tratamento vai ser cirúrgico, realizando uma colectomia parcial ou total, diante dessas situações específicas. Se na fase aguda houver peritonite, uma hemorragia maciça ou uma colite fulminante universal, aí a gente vai precisar fazer uma colectomia. Se após 2 a 3 semanas do incidente, que foi tratado clinicamente, haja episódios recorrentes de dor abdominal, diarreia, o paciente apresentar sepse ou sangramento, aí a gente vai ter que fazer uma cirurgia. E se já depois de bastante tempo tratado, houver estenose ou obstrução crônica decorrente daquele processo de necrose e tudo mais, aí a gente também vai ter que fazer uma colectomia. Essas foram as nossas referências e muito obrigada. Obrigado a vocês, meninas, pela aula. Foi uma aula incrível. Parabéns. E pelo menos eu fiquei muito satisfeito, né? E espero que respondam lá também o fórum, vocês duas que ainda não responderam, para validar a presença de vocês também, claro. Beleza, obrigada. Obrigada, João. Então, vou parar a gravação aqui. Antes disso, alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta para as meninas? Fiquem à vontade.
Não? Beleza.